Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Começa agora o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas, que, além de tudo, vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, as mulheres recebem menos do que os homens em 82% dos ramos de atividade da economia. É o que mostra o último levantamento divulgado pelo IBGE. E esse tema, que causa tanta polêmica, é o assunto do nosso programa de hoje. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a Josiane Pimenta, ela que é gestora de RH. Josiane, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. Olá, Cleber, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, grande prazer, como eu disse. Olha só, Josiane, eu pergunto para você primeiro, você tem autoridade para falar sobre esse assunto. Primeiro, porque é mulher, e segundo, que é profissional da área de RH. Então, é completamente capacitada para falar sobre isso. Então, eu pergunto para você, qual o motivo ainda dessa disparidade, dessa diferença salarial? Certo, são vários motivos, né? Mas assim, desde a antiguidade, né, as mulheres elas tinham esse papel, né? Foi feito dessa forma, né? Da mulher ficar em casa e o homem sair para trabalhar. Enfim, com o tempo as mulheres foram ganhando mais espaço, foram conquistando os seus direitos, mas isso ainda no mundo atual ainda tem muito preconceito, tem a parte questão do machismo e a cultura também, né, que acaba tendo no nosso país. Então, isso também ajuda nessa questão das mulheres ainda ganharem menos que os homens e ainda mais em papel de liderança, né, nas empresas. Como você falou bem, não é uma luta de hoje, é uma luta histórica. Mas o que chama atenção é uma luta histórica. É uma luta histórica. E o que chama atenção é que a mulher também mudou ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, o nível de estudo, o nível médio da mulher é mais alto do que o do homem, se a gente pegar aí a média da população. Ou seja, nem a capacitação técnica, profissional, acadêmica, científica tem sido suficiente neste momento para diminuir essa diferença, né, Josiane? Sim, porque as mulheres, né, elas demoraram a conquistar esse espaço e por isso também demoraram a ter essa oportunidade de estudar. Então tem um gap aí, teve um gap ainda que a mulher precisou correr e conquistar o seu espaço tanto na vida profissional e quando ela não consegue alcançar esse cargo e algo assim, ela vem se preparando e se prepara cada vez mais para estar ali preparada quando essa oportunidade chegar. Porém, em muitos casos não acontece, né? Nós vemos aí a maioria da liderança masculina nas empresas, muitas vezes mesmo as mulheres tendo essa bagagem, esses estudos, ela ainda fica um pouco insegura, às vezes até mesmo para se candidatar em algum cargo de liderança, justamente por esse motivo, né? Porque sabe que tem essa questão, muitos homens também têm essa questão de ser liderado por mulheres, então acabam promovendo mais homens, né? Eu trabalho aqui na minha empresa, nós somos uma consultoria de RH, realizamos processos seletivos para as empresas, então a gente tenta ajudar cada vez mais e fazer programas mesmo para que as mulheres se sintam mais capacitadas e até dispostas a enfrentar, né, esses desafios de um cargo de liderança. Então, a gente também conversa com os empresários, conversa com as empresas para darem também essa oportunidade para as mulheres. E também, na hora, ajuda também as mulheres a negociarem o salário na hora de efetivamente realizar as entrevistas e não ter esse receio por conta do que a gente já vê no mercado, né? Olha, foi muito legal esse exemplo que você deu aí sobre liderança, que mostra que a questão não é só financeira, mas também de espaço e confiança, né? Para uma mulher chegar a um posto de liderança, a dificuldade e o esforço é maior, o que, aliás, só valoriza você e a sua carreira aí também, Josiane. Sim, eu comecei, né, na empresa também
inclusive numa área de tecnologia lá atrás, né? Mesmo atuando, estudando RH, eu comecei a atuar dentro de uma empresa de tecnologia, onde a maioria eram homens, e eu tive que ir conquistando meu espaço, mostrando meu trabalho, mostrando impondo também respeito ali e mostrando a minha sabedoria para que eu pudesse ganhar esse espaço. E aos poucos eu fui conquistando. Hoje eu sou sócia da Interage, que é parceira dessa empresa de tecnologia, e hoje nós, apesar dessa questão das mulheres, nós vemos que na tecnologia isso vem aumentando, né? E a gente até busca bastante essa área feminina, tem um grupo de tecnologia voltado para mulheres, então a gente também busca incentivar. E como eu vim dessa área que eu já conhecia com bastante tinha bastante presença masculina, então eu, como essa presença feminina aqui, consegui o meu espaço, consegui ser sócia de uma empresa também, então eu sempre busco estar ajudando as mulheres nesse sentido também. Você deu outro exemplo aí, falou da área de tecnologia, que é uma área que até então era muito marcada por ser masculina, por ter uma grande maioria masculina. Mas outra curiosidade que eu reparei, avaliando aí os dados do IBGE, é que em profissões em que as mulheres são maioria, como por exemplo, eu vou citar aqui, educação infantil e artes, há mais mulheres do que homens. E mesmo assim, os homens ganham mais. Como explicar isso, Josiane? Sim, Kleber, infelizmente ainda faz parte dessa cultura, né? Isso só o tempo mesmo para ir mudando, as mulheres, como eu falei, mostrando seu potencial, porém isso vai ser gradativo, né? Teve uma lei agora de equiparação salarial, então é todo um trabalho aí de, infelizmente, de formiguinha, mas que quanto mais a gente lutar e falar sobre isso, acredito que isso vai mudar. Mas isso infelizmente ainda tem essa questão da cultura e do machismo, né, na sociedade. E, por outro lado, o levantamento do IBGE também mostra que os organismos internacionais, aquelas entidades que atuam em vários países do mundo, são os locais onde as mulheres ganham mais do que os homens. Qual que é a explicação? Qual que é a diferença desse perfil administrativo e empresarial que valoriza a mulher? Eu acredito assim que na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, né, são países mais desenvolvidos que o nosso, então isso as mulheres também têm mais acesso, né, à educação, então acredito que seja por essa parte do desenvolvimento mesmo do país e tudo mais. Então, acaba tendo esses exemplos, são poucos ainda, né? Mas acontece. Então, acredito que com isso também, futuramente, a gente consiga melhorar aí os índices dessa diminuir, na verdade, né? Essa diferença aí desse salário. Tá certo. E, Josiane, a maternidade ainda influencia o desempenho e a remuneração no mercado de trabalho? Infelizmente sim, né? Eu que trabalho com isso, como eu falei, eu sinto que tem ainda essa questão das mulheres por conta da maternidade, e a empresa, tá numa idade X, acabou de casar, enfim, tem uma tá propensa mais a engravidar, enfim, o que não é nada que não tem como constatar isso. Porém, as empresas infelizmente ainda têm isso de contratar mulheres, porque sabe que tem esse período, né, que a mulher precisa se afastar, cuidar do seu bebê. Enfim, infelizmente ainda tem isso e acabam preferindo um sexo masculino por conta disso. E eu acredito que só mesmo com ações nas empresas, incentivos, que isso vai poder mudar. Algumas empresas, são poucas, mas algumas empresas, inclusive, contratam. Já tive casos de mulheres que entraram, estavam ali fazendo o exame admissional e descobriram que estava grávida, a empresa contratou, mas são exceções, né? A gente sabe disso.
mas acredito que quanto mais a gente trabalhar em cima disso, isso vai mudar. Eu aqui na minha empresa já tive funcionários engravidaram, trabalharam normalmente, então, e depois nós ajudamos na questão, né, que tem um bebezinho pequeno, então isso pra gente aqui não tem problema nenhum, mas a gente sabe que em algumas empresas, infelizmente, isso ainda acontece. E você falou também ainda do incentivo às mulheres. E é importante a gente lembrar que o governo federal criou uma lei que garante a igualdade salarial para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Mas na prática, você que é aí do mercado, você pode falar para a gente, essa legislação tem surtido efeito? As empresas de RH, por exemplo, elas se atêm que há uma lei, elas dão conta que existe uma lei que precisa ser respeitada? Sim, sim. Isso também está sendo bem aos poucos, né? A gente também tem e orienta as empresas a fazer o plano de cargos e salários, nós fazemos também para as empresas, para ajudar nessa pesquisa salarial, para ver como é que está o mercado, para ajudar nessa equiparação, né? Pelo cargo e não pelo sexo masculino ou feminino, enfim. Só que também tem um outro lado, né, que a gente vê também um movimento que também não está aceitando, né, muito bem essa lei. Então está indo bem devagar, mas acredito que isso tudo vai ter que ser aos pouquinhos mesmo e já é um passo, né? Já tendo essa lei aí para obrigar as empresas. Então, eu acredito que as empresas agora precisam rever essa questão, dos cargos e salários, né? Fazer uma pesquisa salarial para poder fazer essa equiparação para que flua o mais breve possível. E a gente falou da maternidade, de algumas dificuldades que são próprias da mulher, mas também eu queria abordar o outro lado, né? Quais são as vantagens de ter uma mulher como funcionária, e especialmente num posto de líder como você? Tem características, claro que competência não tem sexo, é bom a gente deixar isso claro. Mas sim, claro. tem alguma vantagem da mulher que você já observou, você mesmo como mulher, que é uma característica própria do sexo feminino, que se manifesta, né, também na área profissional? Sim, assim, acredito que as mulheres elas consigam ter mais esse contato assim pessoal, né? Eu vou puxar um pouco para o lado que eu sou de RH, sou humana, de humanas, né? Então, mas eu sinto isso, né? Que esse lado de estar mais em contato ali, de entender mais aquele profissional. Muitas vezes eles se sentem mais abertos para falar, muitas vezes comigo, do que com o meu sócio. Então, eu acho que a mulher tem mais essa sensibilidade de perceber algumas questões mais pessoais dos funcionários e a forma, muitas vezes, de falar também com eles. Então, muitas vezes se sentem mais acolhidos. Não que seja uma característica só feminina, mas muitas vezes aparece mais, predomina mais na mulher, assim, essa sensibilidade no tratamento com os colaboradores também, né? E, Josiane, para a gente finalizar, então, você como um exemplo de mulher bem-sucedida, que venceu aí todas essas barreiras, eu queria que você contasse aí uma história de superação que você teve ao longo da carreira e deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem, por favor. Certo, obrigada. Eu conto nessa questão aí que eu falei que eu comecei, né, desde o início nessa empresa, na parte do atendimento ali junto com o pessoal de tecnologia, depois realizando as entrevistas, depois fui subindo e ganhando voz, passando para coordenadora, até a parte que eu entrei na sociedade. Então, o que eu tenho para falar para as mulheres é que acreditem, né, em vocês, acreditem no seu potencial. Se tiver um desafio, enfrentem. Muitas vezes surge um cargo na empresa e a mulher, às vezes, não se candidata, né, por medo daquela posição, vá em frente àquele desafio, se posicione, estude bastante, mostre, né, para as lideranças a sua capacidade de resolver problemas. Às vezes a gente está com uma ideia, fica com um pouco de receio de falar, né, mas fale e exponha suas ideias e confie em si mesma que vai dar tudo certo. Tá certo, então, que belo exemplo mais uma vez. Nós acabamos de conversar com a Josiane Pimenta, que é gestora de RH. Josiane, muito obrigado por essa participação e por essa conversa tão agradável.
Obrigada, Cleber. Foi um prazer. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.